Basicamente, para Spinoza, a origem das religiões, ou pelo menos da forma como a religião costuma se expressar entre a população, tem a ver com dois elementos principais, que são a ansiedade e a ignorância. Então, nas palavras dele, se os homens fossem capazes de exercer controle total sobre todas as suas circunstâncias, ou se tivessem sempre uma boa sorte, eles nunca seriam vítimas da superstição. Mais especificamente, né, essa ansiedade que Spinoza coloca como uma das bases do fenômeno religioso é a constatação do fato de que a gente não tem o controle total sobre a nossa vida. E isso gera muitas vezes uma situação de grande ansiedade, né? Por exemplo, de você não saber se a colheita vai vingar, né, e se as pessoas vão ter o que comer. Esse misto de medo e de impotência acaba levando as pessoas para o segundo elemento, que para o Spinoza é basilar na experiência religiosa, pelo menos na experiência vulgar da religião, que é a ignorância. Né? Então, muitas vezes as pessoas, tentando interagir com a realidade para fazer com que as coisas sejam mais favoráveis a ela, né? Ou seja, tentando tomar o destino nas próprias mãos, elas ignoram, na verdade, as causas reais dos fenômenos. Esse ponto que ele levanta aqui tem uma questão que é a questão cultural. Todos nós somos sujeitos condicionados aos limites do nosso tempo e do nosso espaço, das condições que a gente está colocado no mundo, as condições históricas, sociais, econômicas. Então, se você nasce numa época em que a humanidade num todo não construiu saberes e conhecimentos amplos e que esses saberes estão circulando de forma livre e de forma fácil, como é o nosso tempo hoje, você está muito mais sujeito a ter essas superstições, porque você já vai ser ensinado, assim, a sua família vai te ensinar dessa forma. Então você está inserido dentro de um contexto cultural e social que também constrói a maneira como você vê, percebe, significa, representa aquilo que você vai chamar de realidade, né? Eu sempre penso muito, né? Porque quando a gente vai ler os filósofos, quando a gente tá querendo entender um pouco mais sobre o pensamento humano, sobre essa construção do pensamento, boa parte, se não quase toda, a grande maioria de pessoas que conseguiram produzir pensamento eram pessoas privilegiadas no seu tempo, privilegiadas no sentido de estarem numa posição social daquela época, com uma condição econômica que lhes sobrava tempo e condições econômicas de ter acesso à leitura ou de ter acesso a ótimos centros de estudo, de pesquisa, do seu tempo. A maioria da população não tinha acesso a isso, né? Então, assim, você já tem aí um fator que condiciona a possibilidade das pessoas serem mais ou menos ignorantes, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente, inclusive, vai tratar da religião, ou quando a gente vai ver o comportamento religioso das pessoas, julgar que aquele comportamento ele é uma pura ignorância, uma pura burrice, uma pura preguiça, uma pura falta de vontade ou uma simples superstição, porque acho que ninguém escolhe acreditar no que acredita. Obviamente, tem pessoas que são mais resistentes a questionar, mas até essa resistência ela pode ser explicada no condicionamento histórico de cada pessoa. A gente tem que sempre levar todo o contexto em consideração, né? Para cada situação, para cada pessoa que você vai ver, para cada comportamento que você está ali vendo, analisando, né?